Nos últimos dias, o BRICS tomou manchetes por todo o mundo por dois motivos. Primeiro, pela nomeação de Dilma Rousseff como presidente do banco até 2025, e por diversos países terem demonstrado interesse em entrar no bloco. São duas notícias de impacto que vão influenciar diretamente nas nossas vidas. Entretanto, outra situação se desenvolveu nos últimos meses. Um dos membros do bloco encontra-se em guerra e outro membro passa, neste momento, por uma grave crise humanitária e econômica. Some-se isso ao fato de que diversos países marginalizados, como Irã e Argentina, demonstram publicamente interesse em ingressar no bloco. Mas afinal, o que pode acontecer com o BRICS nos próximos anos? É o que veremos nesse vídeo de hoje. Criado em 2009 pelos países que, naquele ano, eram emergentes e tinham economia crescente, o BRICS, inicialmente BRIC, pois não contava com a África do Sul em sua composição. Somente em 2011 que os africanos foram incluídos no bloco, e até então é o único integrante não fundador. Na ocasião, a África do Sul foi convidada pela China, na época comandada por Hu Jintao, o último presidente chinês antes de Xi Jinping, quando a China mudou drasticamente sua política internacional. Na época, todos os países estavam se recuperando da crise de 2008 e, com a formação do bloco, acharam a grande oportunidade econômica para se blindar de intempéries internacionais. O BRICS contém mais de 21% do PIB mundial e, até alguns anos atrás, era formado pelos países que mais crescem no mundo. Além disso, representam 42% da população mundial, 45% da força de trabalho e o maior poder de consumo do mundo. Quase todos os blocos econômicos criaram bancos para criar uma reserva monetária e ajudar na estabilidade de seus membros. Um exemplo disso, podemos ver o Banco da União Europeia, que ajudou a Grécia e a Espanha em tempos de crise na Europa. Porém, quando se trata de BRICS, o conceito muda um pouco. O Banco do BRICS, além de contar com a gigantesca reserva, não opera apenas para os seus membros. Ele pode operar com outros organismos internacionais, como países ou outros blocos. Só em 2021, o banco abriu 3 escritórios em Uruguai, Bangladesh e nos Emirados Árabes. Isso se assemelha muito com a política adotada pela China nos últimos 20 anos. Postura semelhante foi encontrada durante as primeiras gestões do atual governo do Brasil, onde o Brasil financiou diversos projetos de infraestrutura fora do país. Com um banco sólido no centro, essa política de suporte internacional ganha visibilidade e, por isso também, chama a atenção de diversos países que desejam ingressar no bloco. Atualmente, o presidente do bloco é a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, a qual ficará no cargo da diretoria do banco até 2025. O cenário atual do BRICS é muito diferente do inicial. Vários de seus integrantes deixaram de ser economias pujantes e em pleno desenvolvimento. As variações nos preços das commodities e o produto industrializado trouxe uma nova etapa para o bloco, além de guerras e desavenças diplomáticas entre os seus integrantes. De modo mais notório, a Rússia está em guerra, e não apenas isso, sofre com uma extensa sanção internacional, em especial com o banimento do SWIFT, principal sistema de informações bancárias internacional, o que prejudicou muito a economia e o seu protagonismo. China e Índia também possuem tensões além do normal em suas fronteiras. Em junho de 2020, 20 soldados indianos foram mortos na fronteira do Himalaia, entre China e Índia. De tempos em tempos, acontecem trocas de tiros, movimentações de peças de artilharia nesse local, causando um enorme mal-estar diplomático. A China tem adotado uma postura internacional de subsidiária de projetos pelo mundo, sejam eles de infraestrutura ou de apoio econômico. Essa política tem sido muito criticada pelo Ocidente, pois seria uma espécie de imperialismo. A presença chinesa é muito forte nos países próximos geograficamente, mas tem se alastrado para o mundo nos últimos anos, como na África, onde a China tem se tornado o principal parceiro comercial e de suporte do continente. Em 2023, a África do Sul está passando por uma calamidade social intensa, com pedido de renúncia do atual presidente. Desde 2020, o país está mergulhado em crise política, gerando uma economia instável e tirando seu protagonismo até mesmo do continente africano, que começa a dar margem a novos players, como o Botsuana. Todo esse cenário atual leva a mudanças no BRICS, já que seus integrantes não se encontram mais em iminente ascensão econômica. Com o derretimento de bolsas pelo mundo todo, mudanças estruturais na economia e com a chegada de novas tecnologias revolucionárias e ideologias na sociedade, temos um campo fértil para incertezas nos próximos anos. O BRICS exerce importante influência no Brasil desde a sua criação.
Somente pelo fato de facilitar o comércio direto com o nosso segundo maior parceiro comercial, a China, já mostra o valor do bloco. Para se ter noção, nas últimas semanas, a China decidiu banir a importação de carne brasileira após a confirmação de um caso de vaca louca no Pará. Isso foi suficiente para causar uma imensa instabilidade no setor frigorífico do país e a modificação brusca nos preços. De janeiro a julho de 2021, foram mais de 490 mil toneladas de carne exportada só para a China. Ali a carne e diversos outros produtos importados para a China, como soja, uma das principais commodities brasileiras, e minério. O BRICS ainda é o mais promissor bloco econômico já estruturado no mundo na atualidade, mas os dias de glória do bloco podem estar contados. Além das crises que assolam seus integrantes, outros blocos vão se formando pelo mundo, como a RCEP, o maior bloco econômico do mundo formado em 2020, dando um novo capítulo rumo a uma nova ordem mundial econômica pelas próximas décadas. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar os seus comentários no vídeo. O seu comentário é muito importante. A todos, até mais.